Imagine esquecer de milhões. Completamente. Seu dinheiro pode estar mais desprotegido do que você pensa. Em uma cidade remota, um mistério financeiro permanece sem resposta há décadas. Um homem sumiu e seu legado de milhões simplesmente se evaporou. Vamos mergulhar na história inacreditável de um excêntrico que desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás uma fortuna que ninguém podia tocar. No coração da Suíça, entre Alpes e lagos, uma vida discreta guardava um segredo financeiro colossal. Um mistério de um homem, seu dinheiro e um sumiço sem explicação. Quem era este homem? Onde foi parar? E, mais importante, para onde foi o dinheiro esquecido que ele acumulou com tanto afinco? A história começa em 1962, numa pequena cidade suíça chamada Thun. Ali vivia Alois Müller, um homem que passava despercebido por qualquer pessoa na rua. Cabelos grisalhos, sempre penteados para o lado, roupas simples e gastas, sapatos que já haviam visto décadas melhores. Aos 32 anos, Alois trabalhava como técnico em uma fábrica de relógios, ganhando um salário modesto que mal cobria suas necessidades básicas. Mas havia algo diferente em Alois. Enquanto seus colegas gastavam o dinheiro em cervejas após o trabalho ou em pequenos luxos do fim de semana, ele guardava cada centavo como se fosse o último da terra. Dirigia um Fusca azul de 1955 que comprou usado e mantinha funcionando com suas próprias mãos. Almoçava todos os dias a mesma marmita preparada em casa: pão, queijo suíço e uma maçã. Sempre a mesma combinação, sempre no mesmo banco do pátio da fábrica. Os vizinhos o descreviam como um homem de poucas palavras, quase um ermitão. Morava sozinho em um apartamento de 2 cômodos no 3º andar de um prédio antigo. Sem televisão, sem rádio, sem telefone. Sua única diversão parecia ser caminhar até o banco local toda sexta-feira após o trabalho. E era nessas visitas semanais que algo extraordinário acontecia, sem que ninguém soubesse. Alois não apenas depositava seu salário, ele havia desenvolvido um sistema obsessivo de economia que transformava cada franco suíço em 2, cada 2 em 4. Trabalhava horas extras sempre que possível, vendia objetos que considerava supérfluos e aplicava cada centavo em investimentos conservadores que os funcionários do banco sugeriam para clientes com perfil cauteloso. Hans Weber, gerente do Banco Cantonal de Thun na época, lembra-se perfeitamente de Alois. Ele era o cliente mais disciplinado que já tive. Nunca, em 15 anos, fez um saque, apenas depósitos, e sempre perguntava sobre as opções mais seguras de investimento, nunca sobre retorno rápido. O que Hans não imaginava era que Alois havia se tornado um estudioso autodidata do mercado financeiro. Passava as noites lendo jornais financeiros descartados que coletava na biblioteca municipal. Anotava tendências de moedas estrangeiras em cadernos que mantinha organizados por data e categoria. Sua estratégia era simples, mas genial para a época: diversificação internacional com foco em moedas fortes e ações de empresas consolidadas. Enquanto a Suíça vivia o boom econômico dos anos 60 e 70, Alois multiplicava silenciosamente sua fortuna. Comprava ações da Nestlé quando ninguém acreditava no potencial global da empresa. Investia em francos alemães quando a economia da Alemanha ainda se recuperava da guerra. Aplicava em títulos americanos quando o dólar começou a se fortalecer globalmente. Em 1975, aos 45 anos, Alois havia acumulado mais de 500 mil francos suíços, uma quantia impressionante para alguém com seu salário. Mas ele não parou por aí. Continuou vivendo como se tivesse apenas o suficiente para sobreviver, enquanto sua conta bancária crescia exponencialmente. Os funcionários do banco começaram a tratá-lo com um respeito especial, não pelo dinheiro que sabiam que ele tinha, mas pela disciplina inabalável que demonstrava semana após semana. Sr. Müller era um exemplo de como a paciência pode transformar pequenas quantias em grandes fortunas, dizia Maria Schneider, caixa do banco durante 20 anos. Mas por que tanta obsessão com dinheiro? Alguns vizinhos sussurravam teorias. Alois havia perdido os pais ainda criança durante um inverno particularmente rigoroso, quando a família não tinha dinheiro suficiente para aquecimento e comida. Outros falavam de um trauma da Segunda Guerra, quando a escassez atingiu até mesmo a neutra Suíça. A verdade é que Alois nunca falou sobre suas motivações com ninguém. O que sabemos é que ele continuou seu ritual obsessivo por décadas: acordo às 5 da manhã, trabalho, almoço solitário, mais trabalho, caminhada até o banco, volta para casa, estudos financeiros e sono.
todos os dias, sem exceção, por mais de 20 anos. Em 1988, Alois se aposentou. Sua conta bancária havia ultrapassado a marca de 2 milhões de francos suíços, uma fortuna que poderia comprar dezenas de casas na região, carros de luxo, viagens pelo mundo. Mas ele continuou vivendo exatamente da mesma forma. Mesmo apartamento, mesmo Fusca, mesma rotina. A diferença é que agora, em vez de trabalhar na fábrica, passava os dias inteiros estudando investimentos e gerenciando sua crescente fortuna. Havia se tornado, sem que ninguém soubesse, um dos homens mais ricos de Thun. E então, numa manhã fria de março de 1995, Alois Müller simplesmente desapareceu. A vizinha do apartamento ao lado, senhora Gertrude, notou que não havia barulho no apartamento de Alois há 3 dias. Estranhou porque ele sempre seguia a mesma rotina rigorosa, incluindo uma caminhada matinal que fazia com precisão militar todas as manhãs às 6 horas. No 4º dia, preocupada, ela chamou a polícia. Os oficiais encontraram o apartamento trancado por dentro, mas vazio. A cama estava arrumada, não havia sinais de luta, arrombamento ou violência. As roupas de Alois estavam todas no guarda-roupa, organizadas com a precisão obsessiva que caracterizava sua personalidade. Seus cadernos financeiros estavam empilhados na mesa da sala, com anotações até o dia anterior ao desaparecimento. O Fusca azul estava na garagem, com as chaves no contato. Mas o mais intrigante veio quando a polícia tentou rastrear seus passos nos dias anteriores. As câmeras de segurança do banco mostraram Alois entrando na agência na sexta-feira, como sempre fazia. Mas desta vez ele ficou quase 2 horas dentro do banco, conversando intensamente com o gerente Hans Weber. Hans, quando questionado, revelou uma informação que chocou a todos. Sr. Müller veio me dizer que ia fazer uma viagem. Disse que ficaria fora por alguns meses, talvez 1 ano. Pediu para que organizássemos todos os seus investimentos de uma forma específica. Queria que tudo ficasse seguro, mas acessível apenas com uma senha especial que ele criou. Alois havia pela primeira vez em décadas sacado dinheiro, 50 mil francos suíços em espécie. Uma quantia significativa, mas apenas uma fração mínima de sua fortuna total, que naquele momento ultrapassava os 4 milhões de francos. A investigação policial durou meses. Verificaram todos os aeroportos, estações de trem, fronteiras. Nenhum registro de Alois Müller deixando o país. Checaram hotéis, pensões, hospitais, nada. Entrevistaram cada pessoa que tinha algum contato com ele. Ninguém sabia de planos de viagem, ninguém tinha recebido despedidas. Era como se Alois tivesse simplesmente evaporado. Mas a história mais impressionante estava por vir. Passados 7 anos sem qualquer notícia de Alois, em 2002, o banco foi obrigado por lei a tomar medidas em relação à conta abandonada. Segundo as regulamentações suíças, contas inativas por mais de 10 anos precisam ser reportadas às autoridades para a tentativa de localização dos proprietários ou herdeiros. Foi então que a verdadeira dimensão da fortuna de Alois veio à tona. Sua conta principal tinha 4,2 milhões de francos suíços, mas isso era apenas o começo. Os investigadores descobriram que ele mantinha investimentos em outros 5 bancos diferentes, sempre com a mesma estratégia de diversificação obsessiva. Ações da Coca-Cola, IBM, Mercedes-Benz, Rolex, títulos do governo americano, alemão e japonês, investimentos imobiliários em 3 países diferentes. O valor total da fortuna de Alois Müller ultrapassava os 12 milhões de francos suíços. Para colocar isso em perspectiva, em 2002, essa quantia equivalia a aproximadamente 8 milhões de dólares, ou cerca de 25 milhões de reais na cotação da época. Um homem que vivia com menos de 1.000 francos por mês havia acumulado uma das maiores fortunas pessoais da região. Mas havia um problema colossal. Alois não tinha família conhecida. Não havia testamento. Não havia herdeiros. E mais importante, ele havia criado um sistema de segurança tão complexo para seus investimentos que nem mesmo os bancos conseguiam acessar totalmente seus recursos sem as senhas específicas que ele havia estabelecido. Durante os anos seguintes, investigadores financeiros, detetives particulares contratados pelos bancos e até mesmo especialistas em criptografia tentaram decifrar o sistema criado por Alois. Parte da fortuna pôde ser acessada, mas aproximadamente 40% permaneceu inacessível, trancada atrás de códigos e senhas que morreram com seu criador.
Em 2010, 15 anos após seu desaparecimento, Alois Müller foi oficialmente declarado morto. Sua fortuna acessível foi transferida para o Estado suíço, conforme determina a lei para casos de pessoas sem herdeiros. Mas os milhões restantes continuaram intocáveis, presos em um labirinto digital que apenas Alois conhecia. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Teorias não faltam. Alguns acreditam que ele planejou meticulosamente sua fuga, criando uma nova identidade em algum país distante, e que os milhões inacessíveis eram parte de um plano para financiar sua nova vida. Outros suspeitam que ele pode ter sofrido um acidente em alguma trilha remota dos Alpes suíços, onde gostava de caminhar aos fins de semana, e que seu corpo nunca foi encontrado. A teoria mais intrigante, porém, vem do próprio gerente, Hans Weber. Ele acredita que Alois pode ter desenvolvido uma condição psicológica relacionada ao acúmulo compulsivo de dinheiro e que, em algum momento, percebeu que havia perdido o controle de sua própria vida. Talvez ele tenha entendido que se tornou prisioneiro de sua própria obsessão, especula Hans, e decidiu simplesmente desaparecer para se libertar. O apartamento de Alois foi vendido pelo Estado em 2012. Os novos moradores relatam que às vezes encontram pequenos pedaços de papel com números e símbolos estranhos entre as páginas de livros antigos que foram deixados para trás. Alguns acreditam que podem ser pistas para os códigos dos investimentos inacessíveis. A fortuna esquecida de Alois Müller se tornou uma lenda urbana em Thun. Jovens especuladores visitam a cidade tentando decifrar os mistérios que ele deixou. Escritores e jornalistas investigativos tentam encontrar pistas sobre seu paradeiro. Mas o mais impressionante desta história não é apenas o dinheiro desaparecido. É a reflexão profunda sobre nossa relação com a riqueza e a segurança financeira. Alois dedicou praticamente toda a sua vida adulta a acumular dinheiro com uma disciplina sobre-humana. Abriu mão de relacionamentos, experiências, prazeres simples da vida, tudo em nome de uma segurança financeira absoluta. Construiu um império financeiro silencioso que poderia garantir conforto para gerações. Mas no final, sua obsessão se tornou sua prisão. O sistema de segurança que criou para proteger sua fortuna era tão complexo que nem mesmo ele conseguiu desfrutar do resultado de décadas de trabalho e sacrifício. A pergunta que fica é: qual é o ponto de equilíbrio entre segurança financeira e qualidade de vida? Hoje, uma parte da fortuna de Alois Müller ainda permanece inacessível, guardada em algum cofre digital da Suíça. São milhões que poderiam transformar vidas, resolver problemas, criar oportunidades, mas estão ali, inertes, como um monumento à obsessão financeira levada ao extremo. A lição mais poderosa desta história talvez seja que o dinheiro deve ser um meio para alcançar objetivos de vida, não um fim em si mesmo. Alois conseguiu algo que poucos conseguem, acumular uma fortuna substancial partindo praticamente do zero. Mas perdeu algo que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar: o tempo para desfrutar dos frutos de seu trabalho. Para muitos investidores, aquele foi o último extrato.